Mas com um jogo a menos, a realidade pode significar 52. Então podem ser 4 pontos. O Grêmio tem 48, mas tem um jogo a menos. Pode significar 51. É verdade que se o Grêmio for a 51, o Flamengo não vai a 52. Porque o jogo que está faltando para os dois é Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. O Palmeiras, que é o mais distante mesmo, 12 pontos de diferença, como é a situação do Flamengo de 2009, 12 pontos atrás. Só que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Hipótese para o São Paulo, 4 pontos de distância. O que é que o São Paulo precisa? Tranquilidade. Saber sair da derrota. Porque todo campeão perde. O PVC, eu não vou saber todos os confrontos diretos, talvez o PVC saiba no HD que ele tem ali dentro da cabeça. Mas, ó, a gente vai ter, por exemplo, o Grêmio vai receber o Flamengo e o São Paulo. E o Palmeiras, né? Jogo... Odé, Fala, Caio. posso estar equivocado, tá? Eu estava olhando enquanto o PVC falava justamente essa tabela. Tirando o Atlético Mineiro, o São Paulo enfrenta todos os times entre os 6 primeiros. Então vou mostrar, o Fluminense a gente tem já aqui, jogou, mas o Fluminense para cima, tirando o Atlético, ele enfrenta todo mundo. A gente tem aqui os jogos que restam dos 6. A gente tem os jogos que restam dos 6, que hoje são os times brigando pelo título. O São Paulo vai encarar o Santos. É o Santos reserva que apanhou do Flamengo, mas o Santos reserva também ganhou do Internacional na Vila Belmiro, hein? O Santos reserva do Flamengo derrotou o Inter do Abel na Vila Belmiro. Depois, o São Paulo visita o Atlético Paranaense, encara o Internacional, confronto direto. Recebe o Coritiba, visita o Atlético Goianiense, recebe o Palmeiras. Uma curiosidade é que nesse mesmo dia 7, caso o Palmeiras ganhe a Libertadores, seria também a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Então alguma coisa vai ter que ser feita no calendário. Ceará em casa, Grêmio fora, mais um confronto direto, o Botafogo fora e o Flamengo em casa na última rodada. Então, de confrontos diretos, contra os 6, o São Paulo tem o Inter, o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo, Caio Ribeiro. Por isso, como vou usar a expressão que o PVC usou, essa tabela deliciosa vai ser decidida nos detalhes, porque todo mundo pode roubar ponto de todo mundo. Quando você tem confronto direto, e ainda mais nessa fase final do campeonato, são jogos de uma carga emocional muito grande. E aí você tem que mostrar que você é melhor que os outros. Porque às vezes você administra a tabela, né? Você fala, faltam 3 jogos, desses 9 pontos, se eu fizer 5, se eu fizer 6, tá bom, porque eu posso patinar aqui, mas eu recupero ali. Quando você tem uma sequência de confronto direto contra aqueles que brigam pelo título, você não pode poupar, você não pode delegar nada, você tem que ganhar dos caras. Por isso que o campeonato está muito em aberto, mesmo com a vantagem do São Paulo. Na última rodada a gente tem São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Atlético. Já imaginou, na última rodada, se os 4 chegarem com chance na última rodada? Fala, PVC. Flamengo em casa. Então ele vai decidir no Morumbi. E o segundo ponto, nesse tipo de jogo, o São Paulo está fazendo ponto. O São Paulo perdeu no primeiro turno, mas ganhou no segundo do Atlético Mineiro, então ele fez 3 pontos contra o Atlético. Ele fez 1 ponto contra o Grêmio, ele fez 3 pontos contra o Palmeiras, ele fez 3 pontos contra o Flamengo, ele fez 1 ponto contra o Santos na Vila e ele fez 1 ponto contra o Internacional no Beira-Rio. E ele fez 6 pontos contra o Fluminense, que não está nessa suposta briga pelo título, mas é o 7º colocado. O São Paulo ganhou na ida e na volta. O São Paulo não tem se amedrontado com o jogo grande. Tanto que ele é o time que menos perdeu na campanha, né? Ao contrário do Flamengo, né? Que tem deixado pontos importantes aí, né? Empatou com o Grêmio no Maracanã, perdeu do São Paulo, empatou com o Inter fora, perdeu do Atlético os 2 jogos. O Flamengo no confronto direto não tem se dado bem. O Flamengo de 2019 era um bicho-papão. Se o Flamengo do Jesus tivesse essa vantagem que hoje tem o São Paulo, a gente já estaria tratando aqui o Flamengo como virtual campeão, porque era um time muito sólido. Eu não consigo enxergar ninguém que olhe para o São Paulo nesse momento, principalmente depois dos 2 jogos ruins que ele fez contra o Grêmio e o Bragantino, e fale, não, tá resolvido, o São Paulo vai ganhar os jogos. E coloca de novo as partidas do São Paulo, diretor, porque tem uma conta feita pelo espião estatístico que um número mágico nos pontos corridos com 20 clubes para ser campeão são 75 pontos. Por quê?
Nunca um vice-campeão por pontos corridos em 20 clubes passou de 74 pontos. Pode ser que esse ano aconteça, mas nunca rolou. Então, dada essa marca histórica, time que chega a 75 pontos termina campeão. Faltaria para o São Paulo, então, 6 vitórias e um empate nesses confrontos. Mas a nossa curiosidade aqui, pelo menos é o resumo do que eu compreendo, do que disseram Grafite, PVC e Caio, a nossa curiosidade é sobre como o São Paulo vai se sair depois de 2 partidas ruins com os desfalques que tem nesse jogo contra o Santos. E, cara, eu acho o Santos sempre perigoso, o Santos sem pressão, cara. O Santos jogando sem medo, sem pressão, não importa se titular ou reserva, acho um jogo sempre enrascado para qualquer adversário, embora o Flamengo do Rogério tenha conseguido uma boa vantagem. Vamos mostrar a sequência de outros clubes? Fala, PVC. Não, fui eu, Grafite. Fala, Grafa. André, para mim o que preocupa muito o São Paulo são os jogos que não são confrontos diretos. O São Paulo tem muita dificuldade nesses jogos. Mostrou agora com o Bragantino, já mostrou no primeiro turno alguns jogos que até chegou a vencer, o caso Goiás em casa, mas teve muita dificuldade, o próprio Bahia. Então os confrontos que não são diretos, Atlético Paranaense, Botafogo, qual mais estava ali, Curitiba, esses confrontos para mim é o que preocupa mais para o São Paulo, porque no confronto direto com os clubes como Palmeiras, Flamengo, o São Paulo parece que tira um pouco a responsabilidade do jogo, por ser um jogo muito grande, de muita responsabilidade, ele se porta melhor. Mas nos confrontos que não são diretos, onde o São Paulo é favorito por jogos, ele tem mais dificuldades. Essa conta é muito boa, que o Grafite falou. Eu estava fazendo a conta aqui do outro lado, do último, do que tem menos chance de ser campeão, que é o Palmeiras. Olha só, a conta quem não disputa. Cada um desses 6 tem seu pecado capital, tem seu pecado mortal. O Grêmio, por exemplo, é o rei do empate. Ele não vai ser campeão se ele for o rei do empate. O único campeão, o rei do empate, foi o São Paulo de 2008. 3 pontos para o Botafogo, que é o lanterna. Ambos com luxa de técnico nesses 2 jogos. 2 pontos para o Goiás no primeiro turno em casa. Surto de Covid. 3 pontos. Não, com luxa 3 ainda. pontos. Isso. 3 pontos para o Goiás no dia da Covid em Goiânia. E 2 pontos para o Bahia em Salvador. Isso aqui deu 13 pontos perdidos para os 4 que estão na zona de rebaixamento. Se minha mãe tivesse bigode, era meu pai. Ok, tá bom. Mas, se tivesse esses 13 pontos, o Palmeiras era líder. São só os pontos perdidos contra os 4 que estão na zona de rebaixamento. Para você ver como o campeonato está. Você, num vacilo, como o Grafite destacou, São Paulo perder ponto para quem aparentemente não tem nada com isso, é aí que pode decidir o campeonato. Mas eu acho os vacilos do Palmeiras que você citou mais explicáveis. O time era outro, né, com o Lucha, quando perdeu o ponto do Goiás, quando perdeu o jogo pro Curitiba em casa, quando perdeu do Botafogo. O Botafogo ganhou 4 jogos do campeonato todo, né? Um deles contra o Palmeiras. A época treinada pelo Vanderlei Luxemburgo. Aí já com o Abel, perdeu do Goiás quando estava destroçado pela Covid e empatou com o Bahia, né? Com o Abel o time vacila menos do que vacilava. Acho mais explicável. Você também acha, Caio, como o Grafite, que o maior perigo do São Paulo são os jogos que não são os confrontos diretos? Discorra, Caio Ribeiro. Acho, e não acho que seja pela questão da pressão. Eu acho que é pela característica de time. O São Paulo é um time que toda vez que pega esses jogos grandes, e qual é a característica de você enfrentar um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio, um Internacional? São times que jogam e deixam jogar. E aí na hora que você mede forças, o São Paulo vai muito bem. Pelas ideias de jogo do Fernando Diniz, por um time que se aproxima, que triangula muito bem, que tem volume de jogo, né, que chega muitas vezes no gol do adversário. E o que muda e a dificuldade do São Paulo em relação a esses times menores? São times que marcam no seu campo de defesa, que dão a bola para o São Paulo e ficam esperando. E na hora que retomam, apostam no contra-ataque. E aí é que o São Paulo se perde. Por quê? O São Paulo está tudo bem, tá? Não é motivo de crise. Acho, inclusive, que a torcida reagiu, pelo menos acompanhando as redes sociais e falando com os torcedores de uma maneira muito bacana, que gente, não é hora de criticar, tomou uma pancada do Bragantino, assustou, mas é hora de apoiar, faltam 10 jogos e vamos apoiar o time porque eles precisam dessa força, mesmo com os estádios vazios, claro. Mas não é hora de cobrar jogador na rua, invadir CT, nada disso. E eu acho que esse é o caminho de todas as torcidas, não só da torcida do São Paulo. Mas o elenco do São Paulo, quando você encontra adversários fechadinhos, você repara algumas carências. Por exemplo,
Quem é aquele meia que arrasta? Aquele meia driblador, que arranca, que quebra a marcação? São Paulo não tem esse meia no elenco. Quem é o atacante de velocidade de beirada? Aquele cara que pode pôr a bola na frente e fazer a diferença. O São Paulo também não tem esse jogador no elenco. O Rojas está voltando agora, mas está 2 anos sem jogar. Ninguém sabe como é que ele vai voltar. Libertadores, para não falar de título. Então, o grande desafio que eu vejo nesse momento do Diniz é apresentar um plano B. Apresentar uma variação de jogo que surpreenda aqueles adversários que já sabem como o São Paulo joga, que vão marcar forte e vão sair rápido em contra-ataque. Eu acho que esse é o grande desafio. E tenho muita dúvida se o São Paulo tem no elenco jogadores que te possibilitem essa mudança de comportamento. Mais do que de comportamento, essa mudança de jeito de jogar. Eu acho que o São Paulo e o Diniz faz com muita competência um modelo de jogo, uma forma de atuar de acordo com o que ele tem à disposição. O elenco não te dá tantas opções para você buscar essa variação. Concordo com o Caio. Fala para você. Observação? É porque assim, a gente vai falar com o Barbieri daqui a pouco.